Evangelho de São Marcos, capítulos 15 e 16. Jesus entregue a Pilatos. Logo pela manhã, se reuniram os sumos sacerdotes, com os anciãos, os escribas e com todo o conselho. E, tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Este lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Ele lhe respondeu: Sim. Os sumos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos perguntou-lhe outra vez: Nada respondes? Vê de quantos delitos te acusam. Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos ficou admirado. Ora, costumava ele soltar-lhes em cada festa qualquer dos presos que pedissem. Havia na prisão um, chamado Barrabás, que fora preso com seus cúmplices, o qual na sedição perpetrara um homicídio. O povo que tinha subido começou a pedir-lhe aquilo que sempre lhes costumava conceder. Pilatos respondeu-lhes: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que os sumos sacerdotes o haviam entregue por inveja. Mas os pontífices instigaram o povo para que pedissem de preferência que lhes soltasse Barrabás. Pilatos falou-lhes outra vez: E que quereis que eu faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? Eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos replicou: Mas que mal fez ele? Eles clamavam mais ainda: Crucifica-o! Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Cena de opróbios. Os soldados conduziram-no ao interior do pátio, isto é, ao pretório, onde convocaram toda a corte. Vestiram Jesus de púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e punham-se de joelhos, como para homenageá-lo. Depois de terem escarnecido dele, tiraram-lhe a púrpura, deram-lhe de novo as vestes e conduziram-no fora para o crucificar. No Calvário. Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não o aceitou. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. A inscrição que motivava a sua condenação dizia: O Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 bandidos, um à sua direita e outro à esquerda. Cumpriu-se assim a passagem da Escritura que diz: Ele foi contado entre os malfeitores. Os que iam passando injuriavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Olá, tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Dessa maneira, escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns para os outros: Salvou a outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra. E à hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Ouvindo isso, alguns dos circunstantes diziam: Ele chama por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe para beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se então de alto a baixo, em 2 partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado assim, disse: Este homem era realmente o Filho de Deus. Achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, que o tinham seguido e o haviam assistido quando ele estava na Galiléia, e muitas outras que haviam subido juntamente com ele a Jerusalém. Sepultura. Quando já era tarde, era a preparação, isto é, a véspera do sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ele foi resoluto à presença de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele tivesse morrido tão depressa e, chamando o centurião, perguntou se já havia muito tempo que Jesus tinha morrido. Obtida a resposta afirmativa do centurião, mandou dar-lhe o corpo.
Depois de ter comprado um pano de linho, José tirou-o da cruz, envolveu no pano e depositou-o num sepulcro escavado na rocha, rolando uma pedra para fechar a entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o depositavam. O sepulcro vazio. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro, mal o sol havia despontado. E diziam entre si: quem removerá a pedra do sepulcro para nós? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram, sentado do lado direito, um jovem, vestido de roupas brancas, e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhais medo. Buscais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis, como vos disse. Elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas, e a ninguém disseram coisa alguma por causa do medo. Epílogo. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Aparição aos discípulos. Missão que receberam. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Explicação dos capítulos 15 e 16. Muito bem. Então aqui estamos no último dia do Evangelho de Marcos. É um evangelho sóbrio. Esses 2 últimos capítulos, 15 e 16, mesmo na ressurreição, há algo sobre o Evangelho de Marcos, também conhecido como Evangelho de Pedro, contado por Marcos, pois Marcos o capturou e o deu à igreja. Há esses elementos sombrios e sóbrios nesses capítulos. Isso é apropriado. Aqui está o próprio Deus que sofre a nossa dor. Ele toma sobre si o nosso pecado, toma sobre si a morte que nos pertence. Ele permite que o domine intencionalmente, por causa do amor. Como católicos, olhamos para o crucifixo. A diferença entre um crucifixo e uma cruz é que o crucifixo tem o corpo nele, o corpo de Jesus. Não mantemos a imagem do corpo de Jesus no crucifixo porque estamos mantendo Jesus na cruz. O que essa imagem deve fazer é nos lembrar. Isso nos lembra dos efeitos devastativos do pecado. Quando olhamos para Jesus na cruz, percebemos que isso é o que o pecado custa. Isso é o que o pecado faz por nós. O pecado custou a própria vida de Deus. Quando Deus se tornou um de nós por nossos pecados, foi isso que custou a Ele. Então, quando olhamos para o crucifixo, ele deve perfurar nossos corações. Oh, meu Deus, esse é o meu pecado. Esses são os meus pecados na cruz. Não é a profundidade do que Jesus sofreu que nos redime. É a profundidade do quanto Jesus nos ama que nos redime. Então, a segunda coisa que o crucifixo nos lembra é o amor imparável de Deus. O amor absolutamente fiel de Deus. O amor doador, abençoado de Deus. Então, quando olhamos para o crucifixo, percebemos que este é o valor que Deus nos dá. O que é ridículo. Deus acredita que você vale a morte do seu próprio filho. O Filho de Deus acredita que você vale o seu sofrimento e morte. Não são os pregos que mantiveram Jesus na cruz. É o amor de Jesus por você. Não são nossos pecados que mantiveram Jesus na cruz. É o amor de Jesus por você. É incrível ser amado assim. Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Deus experimentou o abandono de Deus? Jesus não foi abandonado por Deus. Sim, ele entrou na morte e nas trevas.
Sim, ele talvez até tenha tido a experiência de ser abandonado por Deus, mesmo sabendo que não. Deus nunca abandona. Mas ele estava capturando a primeira linha do Salmo 21, que lemos hoje. Não apenas as palavras, meu Deus, por que me abandonaste? Ó meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não respondes. E à noite não me encontre descanso. Jesus estava acordado dias e noites, esse tempo todo. Desprezado pelos homens e desprezado pelo povo. Isso é o que está acontecendo na crucificação. Todos os que me veem zombam de mim, fazem-me bocas, abanam a cabeça. Isso é exatamente o que está acontecendo enquanto Jesus está na cruz. Ele entregou sua causa ao Senhor, que ele o livre. Isso é o que a multidão diz a ele. Deixe que ele desça da cruz e nós creremos nele então. O Salmo 21 continua, em outra tradução, dizendo: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Para aqueles que já assistiram o filme da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, percebeu que era provável que os ombros de Jesus tenham sido deslocados para que ele pudesse caber na cruz. Minha língua se apega às minhas mandíbulas. Quando foi a última vez que Jesus bebeu água neste momento? Eles perfuraram minhas mãos e pés. Eu posso contar todos os meus ossos. Isso é a prévia completa da crucificação. É uma profecia incrível. E ainda, sabemos que quando Jesus disse, meu Deus, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Ele não está apenas dizendo a primeira linha do Salmo 21. Jesus está capturando o Salmo inteiro, sendo rejeitado, cercado por inimigos, não consegue dormir, sendo deslocado, tendo furos em suas mãos e seus pés. Mas Jesus também diz, a posteridade o servirá. Os homens contarão do Senhor à geração vindoura e proclamarão a sua libertação a um povo ainda não nascido. O fim da história não é a crucificação. O fim da história é a ressurreição. Deus faz isso por amor por nós, porque nossos pecados são preço. O salário do pecado é a morte. Jesus levou essa morte sobre si mesmo. A morte não foi o fim. O final do Salmo 21 louva ao Senhor. Marcos capítulo 16 é sobre a ressurreição. Podemos declarar o que Deus fez por seu povo. Deus não simplesmente morreu por eles. Deus ressuscitou dos mortos para eles. Deus não simplesmente morreu por você e por mim. Deus ressuscitou dos mortos para você e para mim. Por isso, lhe louvamos neste último dia do Evangelho de Marcos. Damos graças e louvor a Deus. Oremos uns pelos outros para que possamos receber este amor, receber esta graça, receber Deus no agora. Que Deus abençoe você e reze por mim.